Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós chegamos ao 5º domingo da Páscoa do Senhor e o Santo Evangelho deste domingo nos recorda algo que muitas vezes esquecemos. Jesus, ao apresentar-se aos discípulos, sintetizando a sua vida para nós, ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É em mim que tereis a vida plena. Em mim tendes o caminho para chegar ao Pai. E eu sou a verdade que vim da parte do Pai. Aqui nós devemos nos recordar que nós vivemos em uma época quase que totalmente paganizada. Uma época de pagãos. E mais interessante, que essa grande maioria de pagãos foram batizados. Continuam tão pagãos quanto antes, porque não professam a fé, não vivem a fé que receberam. Seja por culpa de seus pais, que também eram relapsos na fé, seja por culpa de toda uma sociedade que empurra para valores, caminhos, falsas verdades que não condizem com a verdade do Evangelho. Recordemos que o Senhor diz: eu sou o caminho. Ele não diz, como nos tempos atuais tantas vezes se prega, que há muitos caminhos para chegar a Deus. Ele diz: eu sou o único caminho. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós vivemos nesta era paganizada, também, como bem dizia o Papa Bento XVI, numa época relativista, onde tudo vale, onde tudo tem o mesmo valor e onde todos têm o seu valor, menos a fé cristã, menos o seguir a Cristo. Estes não têm valor para o mundo em que vivemos. Isso não é novidade, isso aumentou exponencialmente, mas isso é assim desde o início. A fé cristã, o Evangelho trazido pelo Senhor não tem nenhum valor. Nunca como nos dias atuais vimos isso, e infelizmente até entre aqueles que se dizem cristãos, professam esta verdadeira blasfêmia contra Deus. Por que digo blasfêmia? Blasfêmia é tudo aquilo que ataca a honra e o próprio Deus. Dizem que são cristãos, mas comportam-se como piores que pagãos. Relativizam tudo, tudo vale igual. Jesus vai dizer aos discípulos: eu estou preparando, vou ir para o Pai para preparar uma morada para vós. E como é que a sociedade relativista, de pelo menos há 300 anos, 200 anos para cá, é isso? Ah não, que Jesus vai preparar alguma coisa e que talvez isso seja um repositório de almas, como diz o Espiritismo. Ele não disse nada disso. Ele disse que nós teremos uma morada definitiva e que ele está indo para o Pai. E por que é morada definitiva? Porque é uma única vida nesta terra. Não há duas nem três, a alma não se recicla. E ele diz: lá no céu, junto ao Pai, estou preparando uma morada para todos vocês. Morada significa residência permanente. Porém, a morada nos aguarda. O Senhor já a conquistou e preparou para nós. Cabe a nós tomarmos posse desta morada no final de nossa vida aqui na terra. E para isso não basta ser, como a sociedade relativista diz hoje em dia, bonzinho. O fulano é bonzinho. Bonzinhos não vão para o céu. Gente legal não vai para o céu. Vão os santos. E a santidade é a nossa tarefa aqui na terra. E por isso o Senhor diz, ao final deste Santo Evangelho: aqueles que realmente creem em mim farão obras maiores ainda do que estas que eu faço. O critério para conhecer se Cristo é realmente o Filho de Deus e que Deus permanece nele e ele permanece em Deus Pai, são as obras. Os fariseus, os doutores da lei e tantos outros diziam de Jesus: este homem é um endemoniado, este homem é um falso profeta, este homem não tem parte com Deus. E Jesus disse: vocês não creem em mim, pelo menos creem nas obras que eu faço, que não são minhas obras, são obras do Pai. Eu vim para fazer as obras do Pai.
Eles não reconheceram as obras do Pai. Também nos dias de hoje, a grande multidão pagã, secular, indiferente, não reconhece as obras do Pai. A quem compete fazer as obras do Pai nos dias de hoje? A todos os cristãos. É Jesus que nos diz que aqueles que o seguem devem fazer obras do Pai. Qual é o Pai? O Pai que está no céu. Aquele Pai a quem rezamos, Pai Nosso. Não outro que quer se colocar como Pai. Aquele outro Pai, o Pai da mentira, o demônio. Portanto, o cristão deve examinar em sua vida: tenho feito as obras do Pai? O que falta para que eu faça as obras do Pai? Jesus nos diz que quem fizer as obras do Pai vai fazer obras maiores ainda do que as que ele fez. Aqui também se subentende os milagres. Nós ontem, no centenário de Nossa Senhora de Fátima, tivemos a graça de receber a canonização destes dois pequenos pastores, Jacinta e Francisco Marto. Eles também fizeram a obra do Pai, com idade tão pequena. Milhares de santos conseguiram se santificar durante esta vida, com auxílio da graça de Deus, e Deus não deixa de dar a graça a todo aquele que pede. Deus não nos daria uma ordem impossível de cumprir, e Ele diz: sede santos, como o Pai, o vosso Pai no céu é santo. Portanto, a santidade é possível sim. Resta-nos saber como. Não aquela santidade idealizada que muitos têm na cabeça, de que para se ser santo deve-se fazer obras extraordinárias. As obras são feitas do Pai nas coisas ordinárias, no dia a dia. É examinar a sua vida ao final do dia, com uma boa meditação antes de deitar, e não apenas atirar-se na cama e rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Nós precisamos ver o que na nossa consciência nos diz, como é que nós vivemos neste dia, e sabendo o que nós fizemos durante este dia, melhorar aquilo que deve ser melhorado, abolir e banir aquilo que fizemos errado, pedir perdão a Deus. Isso é o que se chama exame de consciência, que eu espero que nenhum cristão vá deitar-se sem fazê-lo. Caso contrário, está fazendo um pouquinho melhor que um animalzinho que apenas deita e dorme. Nós fomos chamados à santidade, e a santidade exige. No entanto, o Senhor diz que é no coração dele que nós encontramos este repouso e esta morada. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, diz o Senhor. O caminho para o Pai, o único caminho é Cristo. A única verdade é a verdade que Ele veio trazer. A única vida plena que podemos ter é em nosso Senhor Jesus Cristo. Repito, ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vocês me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Filipe vai perguntar ao Senhor: mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai, Senhor. Onde está o Pai? E Jesus responde: tanto tempo que vocês convivem comigo e ainda não viram o Pai. O Pai está em mim e eu estou no Pai. Nós somos um. Aqui Jesus nos revela que não há obra de Jesus e obra do Pai. Não há essa distinção. Há uma única obra. E aqui quero recordar, queridos irmãos e irmãs, aquilo que de muito importante recebemos do Senhor antes de partir para o Pai. Ele fundou a sua igreja, rezou por ela. Ele, como diz São Paulo, deu como um esposo a vida por sua esposa, a igreja. Essa igreja, há 2000 anos, somos nós. Não somos uma igreja fundada por homens. Não somos uma igreja que alguém decidiu separar-se da fé cristã, separar-se do ensinamento dos apóstolos e resolveu criar uma igreja como diariamente se cria. Nós somos a igreja do Senhor, e essa igreja do Senhor
sabe que também o fato de existir uma igreja é obra de Cristo, portanto, é obra do Pai. Nós, na igreja, somos os membros do corpo. A cabeça é Cristo. E, portanto, como podemos, como membros, fazer obras diferentes daquilo que manda a cabeça? Imaginem um corpo no qual a cabeça diz uma coisa e os membros fazem outra. Muitas vezes nós agimos assim. Temos que confessar. E por isso, ao início da Santa Missa, pedimos perdão. Nós, como membros, nem sempre damos testemunho de Cristo. Muitas vezes estamos preocupados em dar testemunho da nossa vida ou seguir o testemunho do mundo, que é contra Cristo. No entanto, neste santo evangelho que ouvimos, Jesus diz: aqueles que creem em mim, aqueles que me seguem, farão obras até maiores do que estas que eu faço. É aqui que repousa o sentimento de estar muito bem unidos ao Senhor. Ele que é a pedra viva, a pedra angular. Ele nos constituiu, como ouvimos na carta de São Pedro, como um povo santo, um sacerdócio santo. Daí a importância de perguntarmos-nos: como é que a igreja vive o seu sacerdócio? Aqui não estamos falando do meu sacerdócio e de tantos padres, o sacerdócio ministerial. Estamos falando do sacerdócio santo, o sacerdócio que todos os fiéis são chamados a ser. Muitos nem devem ter ouvido isso até hoje, mas está aqui na palavra de Deus. Todo o povo de Deus é chamado, quando entra, faz parte da igreja, a exercer um sacerdócio santo. Significa, resumidamente, que nas atividades da vida diária de cada um de vós, todos vós deveis fazer tudo em união com Cristo. Recordem-se de muitas vezes na Santa Missa eu chamar a atenção para que cada um coloque a sua vida no ofertório. Isso não é uma prece para, quem sabe, Deus me proteger. Não, eu estou colocando agora no ofertório, junto ao pão e ao vinho que o Padre vai oferecer, estou colocando a minha vida, com todas as obras que eu fiz, estou colocando para oferecer ao Senhor. Este oferecimento pode ser feito também, e deve ser feito, fora da Santa Missa, em todas as atividades diárias. É por isso que tantos santos vão recordar-nos que nós nos santificamos no trabalho, no estudo, no lazer. A santificação não é restrita à igreja. Estou dentro do templo, estou dentro da igreja, então agora eu sou santo. Fora eu sou um demônio encarnado. Não, é lá fora, principalmente, que eu devo ser santo. E devo dar com testemunho da minha vida, testemunho de busca de santidade. Não há outro testemunho a dar. Nós não precisamos, na maior parte das vezes, pregar com a palavra. A maior pregação é com a nossa vida. Os pagãos, e aqui me refiro especialmente aos cristãos, que foram apenas batizados e vivem como pagãos, eles olham o nosso testemunho. E o nosso testemunho deve apontar para Cristo. Se não apontar para Cristo, não é testemunho, é contra-testemunho. E quem dá contra-testemunho já não é mais cristão. Quem é que faz as obras contrárias a Cristo? O anticristo. Portanto, o cristão, diante deste convite, desta ordem do Senhor de buscar a santidade, ele tem dois caminhos: dar testemunho e ser verdadeiramente cristão diante de todos os homens, ou dar um contra-testemunho e dizer tudo aquilo que Cristo pregou, tudo aquilo que Ele ensinou, tudo aquilo que Ele nos deixou, não vale nada, e portanto ser um outro anticristo. Recordemos, irmãos e irmãs, que o Senhor foi colocado como pedra angular, aquela pedra que nós colocamos como fundamento de um edifício novo. Este edifício novo que o Senhor criou é a sua igreja. Ele é a pedra angular. É nele que nós somos apoiados. Nós, como as demais pedrinhas da construção da igreja,
somos apoiados no Cristo. Por isso, nós devemos, unidos a esta pedra angular, ter consciência do sacerdócio que recebemos, de que nós fomos chamados a ser uma nação, um povo santo. Este povo santo, o Senhor conquistou para si, para quê? Para que Ele proclame, como diz São Pedro, as obras maravilhosas de Cristo. Nós não fomos colocados na igreja para ficar passiva e bovinamente, como os boizinhos, olhando parados. Fomos colocados no edifício da igreja para proclamar as obras de Cristo com nossas vidas. É isso que nos diz São Pedro nessa primeira carta que ouvimos. É isso que nos diz Santo Evangelho segundo São João. E é a isso que queremos pedir ao Senhor, que nos dê a graça de chegarmos um dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.